Aleluia. 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 Glória a Deus. Meus irmãos, todos nos seus devidos lugares, com atenção máxima e total e inegociável à palavra de Deus. Nós estamos em um estudo muito interessante, que é uma leitura por um outro ângulo das igrejas da Ásia Menor. Por quê? Porque nós já estudamos estas cartas por uma outra perspectiva, quando nós estudamos aqui o livro do Apocalipse. Desta vez, nós estamos estudando no aspecto do que essas igrejas ensinam para nós, enquanto igreja local. Haja visto que quando as cartas foram endereçadas, elas foram endereçadas a igrejas locais. E quem conhece as Escrituras, sabe que quando você estuda eclesiologia, que é a doutrina que estuda sobre a igreja, você tem duas igrejas. Você tem a igreja universal, a igreja invisível, e você tem a igreja local, que é a igreja visível. Essa igreja local, ela se divide nas muitas denominações que existe pela face da terra. Então toda igreja que tem uma placa, que prega o verdadeiro evangelho e que segue as Escrituras, é uma igreja local. E a igreja invisível? Porque esta local, ela é visível. Você passou ali, Igreja Deus é Amor, visível. Igreja Assembleia de Deus, visível. Igreja Batista, visível. Igreja Universal, visível. Igreja Presbiteriana, igreja visível. Igreja local. Mas existe uma igreja que não é visível. É uma igreja invisível. Esta é a igreja de Deus. Nem todos que fazem parte de uma igreja local faz parte da igreja invisível. Mas todos que são da igreja invisível faz parte de uma igreja local. Ou seja, todo salvo congrega. Mas nem todo mundo que congrega é salvo. Então, quando Deus envia as cartas, Ele está denunciando erros da igreja visível, da comunidade local, da congregação. A igreja que estava na cidade de Filadélfia, que é o texto que iremos estudar esta noite. Cada uma destas igrejas, o Senhor pontuou sobre erros e acertos. Tem igreja que o Senhor pontuou só acertos. Duas. Uma delas é a igreja de Filadélfia. E quando eu fui hoje pensar, estudar, refletir sobre a igreja que estava na cidade de Filadélfia, por isso que é chamada a igreja de Filadélfia, não é o nome da igreja, mas a cidade que a igreja estava instalada, eu observei que a igreja de Filadélfia, ela recebe elogios da parte de Deus. Ela é uma igreja que, mesmo estando em uma cidade que não era tão importante, e mesmo ela não sendo uma mega igreja, como nós estudamos na semana passada, uma igreja famosa como a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja local, era uma igreja pequena. Era uma igreja composta por pobres e escravos. Era uma igreja que, aos olhos humanos, era uma igreja insignificante.
Mas o Senhor, quando olha para a igreja que estava na cidade de Filadélfia, vê uma igreja avivada e missionária. Na verdade, eu poderia colocar o nome, o tema dessa mensagem, ou um ou outro. Eu boto os dois nomes, quando a igreja é avivada e missionária, para focar nesses dois nomes, nessas duas virtudes, nessas duas características, mas uma puxa a outra. Toda a igreja avivada, ela é missionária. Toda a igreja missionária, ela é avivada. Não existe a possibilidade de uma igreja ser avivada e não ser missionária. E não há nenhuma condição de uma igreja ser missionária se ela não estiver avivada. Então eu coloco os dois, porque de fato essa igreja era, mas ela poderia ser só identificada com um dos dois nomes que estaria englobando os dois. Uma igreja avivada e missionária. Então hoje nós vamos pensar aqui alguns minutos, quando a igreja é avivada e missionária, qual é as características desta igreja? Olhem para mim. Tem igrejas que parecem ser avivadas, mas na verdade ela é uma igreja movimentada. Movimento não é avivamento, apesar de que o avivamento produz movimento. Mas o movimento não produz avivamento. Então tem igrejas hoje que você chega e se você tiver um olhar carnal, você diz: essa igreja é avivada. Ela está lotada, os crentes estão animados, os crentes estão fervorosos, eu usei entre aspas, os crentes estão fazendo uma festa, mas ela não é uma igreja avivada. Ela é uma igreja que tem um movimento, ela é uma igreja que tem um entretenimento, ela é uma igreja que tem alguns aspectos de vida, mas ela é uma igreja, como nós estudamos sobre a igreja de Sardes, era uma igreja famosa na cidade, mas não era uma igreja viva. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, para que nós não sejamos crentes zoadentos e mortos, para que nós não sejamos crentes de aparência, mas na essência nós não temos as marcas de Cristo. Então, quando é que uma igreja é avivada? É estes os aspectos que nós pensaremos na carta à sexta igreja, que é a igreja que está em Filadélfia. Algumas informações sobre a cidade, como a gente passa a título de informação. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades. Por quê? Porque Filadélfia era uma cidade que estava em um local de uma falha geológica, e nesta falha era uma cidade que tinha grandes terremotos. Inclusive teve um que destruiu a cidade por completo. Ela foi reerguida. A cidade de Filadélfia foi fundada provavelmente por colonos que vieram de Pérgamo, na época do reinado de Átalo II, nos anos 150 a 138 antes de Cristo. A cidade estava situada em um lugar estratégico, na principal rota do correio do Império Romano para o Oriente, e é chamada a Porta do Oriente. Também era chamada de Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados a vários deuses. A cidade estava cercada de muitas oportunidades. A cidade de Atenas
John Stott comenta que era também chamada a cidade dos terremotos. Tremores de terra eram frequentes, tinham levado muitos antigos habitantes a deixar a cidade em busca de um lugar mais seguro. E o maior terremoto, que foi no ano 17 a.C., praticamente destruiu a cidade de Filadélfia. Átalo, que era o rei, Átalo II, amava tanto seu irmão Eumenes, que o apelidou de Filadelfos, que o que ama o seu irmão. Daí vem o nome da cidade Filadélfia. Filadélfia fica num vale aos pés de um platô montanhoso. Os reis de Pérgamo fundaram Filadélfia como um posto avançado do seu reino no século II a.C. A cidade estava localizada ao longo de uma importante estrada de viagem que ligava Pérgamo ao norte de Laodiceia, ou seja, ao norte de Pérgamo e ao sul de Laodiceia, que é a próxima igreja e última que estudaremos semana que vem. Nos tempos do Novo Testamento, Filadélfia fazia parte da província romana da Ásia. Filadélfia foi reconstruída com a ajuda do imperador Tibério, que era o imperador do Império Romano. A antiga cidade de Filadélfia, onde estava essa igreja, é hoje ocupada pela cidade turca de Al-Asir, que está a cerca de 130 quilômetros ao norte de Esmirna. Isso posto, pensemos, analisemos o que é uma igreja avivada e missionária. Uma igreja avivada e missionária, ela tem a principal característica: é uma igreja amorosa. O amor fraternal, o amor ágape. Quando nós estudamos a palavra amor no grego, ela tem 4 palavras: ágape, eros, phileo e storge. Estas 4 palavras, elas têm a explicação para você entender que amor está se referindo. Ágape, a fonte do amor. Ágape, o amor supremo, o amor de Deus. Eros, o amor carnal, o amor que faz um homem desejar uma mulher desejar um homem. O amor sexual, o amor que traz atração. O amor que traz envolvimento. E existe o amor storge e phileo, ou pileo, que é o amor de amizade e o amor de família. O amor entre família, irmão, pai, mãe, e assim toda a sua cadeia familiar. Quando nós falamos do amor, estamos falando do amor pleno. Uma igreja avivada não é uma igreja indiferente. Aonde existe indiferença, está faltando avivamento. Olha que coisa. Eu não começo dizendo que uma igreja avivada é uma igreja que fala línguas, é uma igreja do reteté, é uma igreja do manto, é uma igreja do fly, do the provias. Não, eu estou dizendo que uma igreja avivada é uma igreja que ama, é uma igreja amorosa. E aqui está o problema, é que muita gente pensa que ser batizado com o Espírito Santo e falar língua durante um culto é avivamento. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha os 9 dons espirituais, mas não era uma igreja avivada, era uma igreja carnal. Mas a igreja de Filadélfia, a Bíblia não registra quantos dons espirituais operava naquela igreja, mas o texto diz, uma igreja avivada, porque era uma igreja amorosa. E quando eu falo de amor, você sabe que essa palavra amor, ela está contaminada no nosso tempo. No nosso tempo, amor virou tudo, menos amor.
Amor virou conveniência, amor virou patologia, amor virou loucura, amor virou conveniência. Mas eu estou falando na essência da palavra. O que é amar? É aceitar o que o outro faz como se fosse certo? É fazer o que se dá na cabeça com a prerrogativa e desculpa que isso é em virtude do amor? Eu estou falando do amor genuíno, sincero, puro. Hoje você encontra pessoas que dizem: eu matei porque eu amava. Como? Uma pessoa amava e matou outro em nome do amor. Hoje tem gente que quebra princípios bíblicos em nome do amor. Eu amo, fulano de tal se ama. Sim, mas que amor é esse? Quando nós falamos de amor e identificado uma igreja avivada e missionária, nós precisamos observar dois aspectos. Primeiro, amamos os irmãos em Cristo. E isso aqui tem sido hoje o maior desafio da igreja local. Irmãos em Cristo demonstrarem, viverem o verdadeiro amor. Digo para os irmãos esta noite, para os que estão presentes e para a igreja que está em vários lugares desse país, que ouvem, participa do culto através das redes sociais. Olhe para mim, se a gente consertar isso aqui, a gente resolve 85% dos problemas que há na igreja. 85% dos problemas na igreja local é a falta de amor. A indiferença entre irmãos afasta eles. E eu vou usar uma experiência, um exemplo aqui para você entender. No avivamento, cada crente é um graveto. O amor une os gravetos. E quando os gravetos estão unidos, o fogo pega. Quando os gravetos se afastam, o fogo se apaga. Satanás sabe que para esfriar uma igreja, ele não precisa desviar crentes. Ele só precisa afastar um crente do outro. Ele só precisa criar uma dissensão entre crentes. Só isso. A igreja perde a essência, os crentes passam a brigar entre si, e esta igreja perde o fogo do Espírito. Então esse amor, é impossível uma igreja ser avivada se não tiver a demonstração clara deste amor. Todos os avivamentos ao longo da história, a começar da igreja primitiva, tinha amor em primeiro lugar. Igreja primitiva vendia tudo e dava aos pés dos apóstolos, e tudo era em comum, ninguém passava necessidade, porque a igreja um olhava para o outro e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O avivamento na Nova Inglaterra, você vai ver o amor como principal. O que foi que o diabo conseguiu enganar muitos crentes? Vocês podem brigar e ter fogo, vocês podem brigar e ser uma igreja poderosa, vocês vão ficar brigando entre si, mas vai ter o culto do avivamento, vai trazer o pregador do avivamento, vai trazer o avivalista. Quem aviva a igreja não é pregador, quem aviva a igreja é o Senhor dela. No dia que a igreja precisar de homens com táticas, mensagens motivacionais, truques psicológicos para levar você ao delírio, dizendo que isso é avivamento, a gente saiu da palavra. Aqui o fogo não pega por táticas, o fogo pega pelo Espírito Santo e através da unidade dos gravetos. Vamos pensar algumas coisas. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Atente, não se desligue, não se distraia e absorva a palavra. Eu lhes dou este novo... Lê com fé, com força, igual eu estou. Eu lhes dou este novo mandamento:
amem uns aos outros, assim como eu os amei. Olha o mandamento. Vocês têm que se amar uns aos outros como eu amo vocês. A intensidade do amor é o amor de Deus por nós. Vocês têm que se amarem. Ali Jesus estava falando para os discípulos. Você viu como é que eu amei vocês? Ô Pedro, eu te amei e eu te dei uma nova chance. Ô Tomé, eu te amei e eu compreendi tuas fraquezas. Ô discípulos, eu amei vocês e eu ensinei vocês. Eu cuidei de vocês. Eu acreditei em vocês. Sabe o que o texto está dizendo? Se amem assim. Não potencialize as fraquezas do seu irmão, mas suporte ele e ajude ele, assim como eu suporto vocês e amo vocês. Esse é o amor, esse é o padrão. Agora, o versículo 35, ele ainda é mais profundo, ele ainda é mais didático. Preste atenção. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Tem gente que diz assim: você vai andar com a roupa de crente e quando você passar na rua, alguém vai dizer que você é crente. Não é isso que diz o texto, não. O que adianta andar com a roupa de crente falando mal um do outro? Por incrível que pareça, os maiores linguarudos são os religiosos. Os maiores complicados da igreja são os religiosos. O texto diz: vocês vão se amar de uma forma tão profunda que alguém vai olhar e dizer: esse aí é discípulo de Jesus. Esse aí é discípulo de Jesus. Esse aí é crente. Esse aí está transformado. Esse aí está liberto. Esse aí está abençoado. Vou ensinar um exercício para desintoxicar você da fofoca. Quem quer? A partir de hoje, da agora, você tem uma semana para não falar mal de ninguém. Você vai perceber que você estava falando mal e nem sabia. Porque nós, seres humanos, temos a tendência de ficar olhando para a vida dos outros e esquecer da nossa. Toda vez, a partir de agora, que você ter vontade de falar mal de alguém, você vai dizer: eu estou numa dieta de fofoca, contra a fofoca. Pega na mão do seu irmão e diga: bora fazer essa dieta hoje. A dieta da língua. Ah, mas me deu vontade de falar da roupa da irmã. A roupa dela não tem nada a ver comigo. E eu não sou estilista da igreja. Eu estou aqui para adorar a Deus. Eu vou orar por ela. Bora! Quem vai fazer essa dieta? Tem gente que nem levantou a mão. É os que mais precisam. Eu já vou logo na porrada. É quem mais precisa. Um dia desse Deus me chamou a atenção. Eu disse aqui para os irmãos: como a língua da gente é uma coisa terrível. Eu estava fazendo uma caminhada, passei por uma casa e vi a cor, o modelo e fiquei indignado. Como é que a gente é, o ser humano? Para que casa? Como é que o cara faz uma casa dessa? Que cor é essa? Não estou entendendo. Como é essa fachada? Aí o Espírito de Deus disse para mim: a casa é sua. Interessante, né? Como a gente é sensível e Deus dá logo a pancada. Não precisa nem chegar no culto. A casa é sua? Não. Está gastando algum dinheiro para construir ela? Não. A casa é de quem? Do dono. E quem é que está pagando? O dono. E quem é que tem que gostar? Eu digo: o dono. E você? Eu digo: não gasta nada. Estou falando demais. Olha para o seu irmão e diga: quantas vezes a gente faz isso? Quem é que tem que gostar da roupa que eu uso? Não é eu que estou usando? Não foi eu que comprei? Quem é que tem que gostar desse cabelo charmoso que eu tenho? Não é eu que faço? Não é eu que estou usando meu cabelo?
Olhe para o seu irmão e diga: você vai se surpreender. Você é mais fofoqueiro do que imagina. Vai se surpreender. Você vai se surpreender. Misericórdia, pastor, que absurdo. E olha para mim, quando eu começo a falar demais, eu vou me afastando do irmão. Eu vou me afastando do irmão. E esse vínculo que nos une, que é o amor, vai desaparecendo. Automaticamente, a gente vai esfriando. A gente vai vivendo uma vida sem vida. Uma religiosidade sem vida. Agora, olha esse outro texto. 1 Tessalonicenses 4:9. Então a dieta começou, né? Ok, de hoje a 8 vamos perguntar. Vamos chamar aqui uns 3 irmãos para dar o testemunho. Me lembrem. Vamos ver quem vai ter coragem, né? Vamos falar, qual foi o seu resultado do testemunho da dieta da língua? Aí eu vou ver quem tem coragem de chegar aqui e dizer: pastor, eu mesmo descobri que me deu vontade e eu disse: não, eu estou na dieta. Ok, leia por favor. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Eu não vou nem escrever para vocês sobre isso, que vocês já estão cansados de saber. Se amem. Ô irmãos, se eu não consigo amar meu irmão que eu estou vendo, como é que eu vou amar a Deus que eu nunca vi? Está escrito na Bíblia. Está onde? Está onde esse versículo, padre? Tem esse versículo, o padre vai achar. Enquanto ele acha, 1 João 4,19. Olha esse texto. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Olhe para o seu irmão e diga: isso é retribuição. Você só está aqui porque Deus te amou. E Deus não exigiu que você fosse perfeito. Deus suportou suas fraquezas. Então, uma igreja avivada, uma igreja missionária, ela é uma igreja amorosa. Mas esse amor não é só pelos irmãos em Cristo. Esse amor, número 2, amamos os perdidos. E é aqui que começa o sinal número 2 deste amor. Eu não posso ter esse fogo de Deus em mim se eu não consigo ter compaixão pelos perdidos. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu vejo um crente assistindo o jornal e vendo os campos de refugiados, pessoas que estão morrendo por causa de ideologias de vários lugares, sem o acesso ao Evangelho, e isso não mexe com ele. Quando ele fica sabendo que tem uma tribo indígena no Brasil, que ninguém conseguiu chegar ainda com o Evangelho. Quando ele tem a informação que existe quase 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, e ele não se move, e ele não se incomoda, tem alguma coisa errada. A primeira coisa que o avivamento faz é impulsionar você a levar o conhecimento de Cristo a outras pessoas. Por quê? Porque foi esse conhecimento que te libertou, foi esse conhecimento que te transformou, foi esse conhecimento que mudou tua história. Eu usei aqui, não sei se foi na semana passada, que negar de anunciar a Cristo é como se você tomasse o remédio que curou uma enfermidade incurável e você ficasse só para você. Quem aqui estava perdido? Os outros estava tudo, né? Quem aqui foi transformado pela graça? Quem aqui estava escravo do pecado? E o que foi que te libertou? O Evangelho. É esse Evangelho que agora você tem que levar para outras pessoas. O irmão achou aqui o versículo
1 João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, porque ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama seu irmão a quem vê. 1 João 4,20. Sublinha ele, marca ele na tua Bíblia. Eu amo a Deus, mas eu não suporto Josimar. Mentiroso. Olha para o seu irmão e diga, se você não suporta um irmão, você não ama a Deus. Isso aqui é muito sério, irmão. Isso aqui é muito sério. Porque às vezes, inclusive nós que somos pastores e obreiros, se a gente não tiver cuidado, a gente fica nessa. Eu não suporto fulano, eu não engulo fulano. Aí o texto diz, se você diz que ama a Deus e não suporta seu irmão, você é mentiroso. Porque você está dizendo que ama alguém que você nunca viu, mas quem você vive e convive, você tem dificuldade de relacionamento. Isso aqui é algo que tem que nos levar a refletir. Mas voltando, não basta amarmos os irmãos em Cristo. É necessário e impositivo levar o evangelho da salvação como a principal prova de amor pelos perdidos. A igreja de Filadélfia, como uma igreja avivada e missionária, tinha uma visão global para alcançar o mundo. Inclusive, esse texto de Filadélfia, um bocado de gente usa ele errado. Eis que eu pus diante de ti uma porta aberta. Aí o pessoal fica pensando o quê? Porta de emprego, porta do milagre, porta da cura. Não, é porta da proclamação do evangelho. Eu coloquei diante de vocês um lugar estratégico. Eu dei a vocês a condição de estar em uma cidade que tem um bocado de gente que aparece. Então essa porta eu abri. Fala quem eu sou, prega o meu nome, anuncia o meu nome. A porta está aberta. É isso que o texto está dizendo. Você já viu que a gente interpreta até aquilo que é simples naquilo que a gente quer para nós. Quantas vezes alguém já botou esse texto aqui e alguém interpretou como uma porta de bênção? Não, essa porta aqui é a porta da pregação do evangelho. Vamos observar alguns textos. Em virtude do tempo, não vai dar para a gente ler todos os textos. Você que traz sua cadernetinha, como é orientado, seu caderno, sua agenda, seu bloco de notas, aí você anota todos os textos e lê em casa. Mas vamos ler Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus chegou perto deles e disse: Presta atenção, isso aqui são últimas palavras de Jesus. Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está preparado para ouvir uma verdade terrível? Nem todo mundo. Então diga para o seu irmão, se prepara que vem chumbo grosso. Presta atenção no que eu vou dizer. Uma igreja que não empreende esforços para que o evangelho chegue a todas as pessoas, ela mesmo que esteja pregando aonde ela está estabelecida, ela não está cumprindo a missão que lhe foi confiada. Prestou atenção na frase? Não é uma igreja que consegue ir, ela tem que empreender todos os esforços. Olhe para mim, eu não consigo cumprir a missão que foi me dada como igreja se eu prego só em Jacuípe. Eu tenho que ter uma visão global. Eu tenho que pregar em Jacuípe, eu tenho que ter uma visão de ajudar quem está pregando fora, e eu tenho que investir esforço, tempo, recurso, para que alguém também consiga levar o evangelho a outros povos. O que é que o diabo fez? Limitou a visão das igrejas só aonde ela está estabelecida. Isso aqui era para você tremer como eu tremo quando eu falo isso aqui. É como se Deus chegasse e dissesse assim, ó, não, como não? Deus chegou e disse, meus discípulos, que naquela época, Pedro, Tiago, João, agora Edivaldo, Igor, Manuel, Sandro, David, Pedro, igreja de Jacuípe, preguem o meu nome em todas as nações. Aí o diabo chega e diz, você tem que pregar só aonde você está estabelecido. Olhe para mim, essa é uma mentira tão deslavada, que essa igreja, a Assembleia de Deus, só existe aqui porque um discípulo de Jesus saiu de lá da Suécia
passou pelos Estados Unidos e veio aqui pregar para nós. Você sabe qual é hoje o maior desafio da igreja? É conseguir convencer pastores que missão não é segundo plano da igreja, é o plano número 1 da igreja. Meu Deus do céu, isso aqui hoje é a maior dificuldade. Olhe para mim, nós conseguimos, eu não estou falando aqui não, eu estou falando em igreja geral. A gente consegue dar 15 mil reais a um cantor para cantar. A gente consegue pegar um telão de 1 milhão e botar na igreja. E quando você olha o investimento da igreja em missões, é 2.200 reais, 20 reais. Olha para mim. Pensa como é que Deus está olhando para nós. Olhe para cá. É errado, pastor, botar um telão de 1 milhão? Não. Desde que o investimento em missões seja proporcional. Mas eu queria falar nos olhos. Deixa eu descer. É porque tem gente dizendo, isso aí é só para os pastores. Ok, bora lá. Bora lá. Eu recebi salvação, perdão. Meu nome está escrito no livro da vida. E eu gasto mais com cabelo do que com missões. Não, bora conversar. Eu estava condenado ao inferno. Alguém me apresentou um Jesus que me mudou e que transformou a minha vida. E eu consigo investir mais no meu pet do que em missões. Tem cachorrinho de crente hoje que tem mais investimento do que a obra missionária. Deus diz, ou tu vai acordar, ou eu vou matar esse desgraçado desse pé. Pega na mão do teu irmão e diga, tá errado. Cuidar do cabelo. Diga não. Diga, tá errado. Dê um petzinho e investir nele. Não, agora olha no olho dele e diga, sabe o que está errado? É você investir mais nessas coisas do que na prioridade do Evangelho. Vá pelo mundo, prega o Evangelho, invista na minha obra. Assim, só para ficar entre nós. Assim, só para ficar entre nós. Faz uma pergunta para o seu irmão, como eu vou perguntar para ele. A tua oferta de missões por mês é quanto? Não, olha no olho dele, para ele ficar atribulado, igual o daqui. Olha assim, ó, quanto é que tu está investindo por mês para os perdidos ser alcançados? Eu sou avivado, Deus diz, para de graça que eu te conheço. Que adianta da terra na minha obra, se com o teu bolso o meu reino não consegue se mover aos lugares que ninguém consegue ouvir falar do meu nome. Que avivamento é esse? Que avivamento é esse que a gente enche igrejas para gastar dinheiro naquilo que não é prioridade do reino, é prioridade para nós. Porque eu vou dizer uma coisa aqui com temor e tremor, muitas igrejas deixou de ser igreja e passou a ser empresa. Deixa eu subir, para não piorar mais. Uma igreja avivada e missionária, ela é amorosa. A gente precisa construir o grande templo, sim ou não? Mas se isso tiver que trazer todos os missionários, deixa os missionários e não constrói o grande templo. É assim que o reino funciona. Porque para Deus o mais importante não é o prédio,
O mais importante é as almas. Uma igreja avivada, número 2. Uma igreja sensível. Uma igreja avivada, número 2. Uma igreja sensível. Sensível ao quê? Porque tem irmão que é sensível. Eu estou triste. Por quê? Porque o irmão olhou para mim. Diga para o seu irmão, para de perturbação, irmão. Seja sensível às oportunidades. Tem irmão que é hipersensível. Pai do seu irmão, eu estou triste. Por quê? É porque nunca mais me deram oportunidade. Diga para o seu irmão, você já tem a oportunidade. Vai na feira, prega. Vai no ponto de ônibus, prega. Vai no povoado, prega. Vai no presídio, prega. Eu hoje prego no púlpito, mas eu comecei pregando no hospital. Eu comecei pregando na cadeia. Eu comecei pregando nos povoados. Hoje eu prego em grandes eventos. Mês que vem eu vou estar pregando no Japão. Mês que vem eu vou estar pregando na igreja do presidente da Assembleia de Deus da Coreia do Sul. Mas eu comecei pregando aonde? No hospital, na cadeia, na feira, nos povoados, andando de jegue, andando a pé. Agora tem gente que hoje acha que a oportunidade é estar aqui. E Deus dizendo, para de graça. Você sabe quem é que tem a obrigação de pregar para a igreja local? É o pastor da igreja. A gente criou essa ideia de dar oportunidade aos irmãos como uma ideia de desenvolver talentos. Mas quem tem a obrigação de alimentar o rebanho é o pastor da igreja. Pode observar que essa mania é só nossa, pentecostal. Nas igrejas neopentecostais, quem é que prega todo culto? O pastor da igreja. E nos congressos, o pastor da igreja. Mas eu quero desenvolver meu talento. Você não precisa de púlpito. Você pode desenvolver seu talento na obra de Deus, aonde Deus te enviar. Por isso que quando você encontrar alguém, eu estou saindo da igreja porque não me deram oportunidade. Pode sair de perto, é perigoso. É perigoso. Ele está demonstrando que a visão dele está distorcida. Porque a visão bíblica não é púlpito. É campo missionário. Aonde tem uma alma, tem um campo missionário. E uma igreja avivada, ela é sensível. Sensível a quê? Número 1, só as mulheres. Oportunidade. Deus diz, eu pus diante de ti uma porta, uma cidade pequena, mas estratégica. Quando eu li isso aqui, eu vi Jacuípe. Hoje, quando eu estava preparando esse texto, eu vi Jacuípe. Como assim? Nós somos pequenos. É um local que, humanamente falando, não tem muita estrutura. Sim ou não? Mas o Senhor diz, eu abri uma grande porta para vocês. Pega na mão do teu irmão e diga, Deus abriu uma porta para essa igreja e ninguém pode fechar. Qual é a porta? Daqui sairá missionário para todos os lugares. Profetiza para alguém que está do teu lado. A gente é pequeno, a gente tem pouca força, mas quem abriu a porta é forte. Quem abriu a porta é o leão da tribo. E ninguém fecha. Ninguém fecha. Uma igreja pequena, mas estava em um lugar estratégico. Você pode ser pequeno, mas está em um lugar estratégico. Olha para o seu irmão e diga, Deus lhe botou em uma faculdade estratégica. Deus lhe botou para trabalhar na casa estratégica. Deus lhe botou para trabalhar num lugar estratégico. Deus lhe botou para morar num lugar estratégico. Seja sensível às oportunidades que Deus está criando. Seja sensível. 1 Coríntios 16, 9. Pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Grandes oportunidades, grandes inimigos. Hello? Pastor, mas eu estou trabalhando num lugar complicado. É assim, grandes oportunidades, grandes inimigos. Colossenses 4, 3 e 4.
Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que eu estou na cadeia. Tem um preço. Tem um preço. Não pense que você vai ter uma grande oportunidade sem ter um preço. Tem gente que vai ter horror de quem está cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para ele. Sensível ao clamor dos perdidos. Esse clamor pode vir dos que estão perto e dos que estão longe. Irmãos, olhe para mim. Que cor é minha gravata? Alô? Que cor é minha gravata? Pronto, foi só para você olhar para mim, para eu ver se você está olhando mesmo. Olhe para mim. Você consegue ver o clamor da alma do seu colega de faculdade que está a ponto de se matar porque não conhece o evangelho que você conhece e você estuda junto com ele? Você consegue ouvir o clamor dele? Você consegue ouvir o clamor de um colega de trabalho que está perdido e trabalha junto com você, e você tem a palavra de salvação? Você consegue ouvir esse clamor? Irmãos, nós nos tornamos consumidores de um produto chamado evangelho. A gente quer ir para a igreja para receber palavra, profecia, bons louvores e voltar para casa dizendo que culto. E no outro dia a gente está trabalhando perto de perdidos que vão para o inferno e a gente não ouve o clamor da alma deles. Agora, olha o que Paulo conseguiu ver. Paulo conseguiu ouvir o clamor da Macedônia. De noite ele dormindo, ele teve uma visão. E o rapaz gritava: atravessa a Macedônia, eu estou perdido, não tem ninguém que me anuncie. Aqui a gente não conhece esse negócio de evangelho. Passa, se esforça, coopera, sai do teu lugar. Olha o que diz Atos 16:9. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província de Macedônia, que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Nós estamos vivendo um avivamento. Como é que eu chamo? Paraguai não pode, porque pode ter irmão paraguaio nos ouvindo. Tem um nomezinho que é pejorativo, eu não posso usar no púlpito. Me ajuda. Superficial. Aleluia, 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 aleluia. Levanta. E no outro dia trabalhando com um perdido que vai para o inferno. E eu não falo para ele. Aí chega o culto de missões. Patrícia e Ricardo está trabalhando com meninos que a maioria das famílias estão com vírus que podem morrer a qualquer momento. E no culto de missões, aí eu meto a mão no bolso e pego 5, 10, 5, e eu fico dizendo: cadê a oferta de missão, meu Deus? Aí eu acho 2. Eu tenho no bolso 10. Eu tenho no bolso 2 de 5. Mas a minha visão é tão mesquinha. Eu não entendi o que esse dinheiro pode fazer em missões. Porque esse dinheiro pode potencializar daqui um dia a gente não ter só Patrícia e Ricardo na África, a gente ter missionário em Uganda, no Peru, na Alemanha, na Gâmbia, em Gana, em Guiné-Bissau, em Guiné-Conakry. Mas eu faço o quê? Eu amo missões. E eu vou para frente da obra.
Tem algum problema eu dar R$2 de missão? Se eu só tiver isso. Mas se no teu bolso tiver mais, e você escolheu o pior, mostra que aqui está o nível da tua prioridade, naquilo que é prioridade para Deus. Uma igreja avivada. Bora. Vocês têm que cooperar comigo aí, né? Bora, 1, 2, 3, já. Uma igreja que não vive de desculpas. Eu quero dizer para o senhor, porque eu não faço missão, porque eu sou pobre. Futuca seu irmão e diga: Filadélfia era pobre, fraca, escravo, servos, pobres. Aí o senhor olha e diz: parabéns, Filadélfia, mesmo sendo fraco, a minha palavra está dentro de vocês, Filadélfia. Desculpa. Pastor, eu chego em alguns lugares e tem irmão, eu digo assim: não existe igreja pobre para não fazer missões. Existe igreja pobre por não fazer missões. Agora, olha esse texto, que fantástico. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 2 a 7. Não tem desculpa, não é problema de condição, é problema de coração. Lê o texto, mas lê com ânimo. Tem que estar no mesmo ano que eu, vocês têm que estar na mesma sintonia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições. Ou seja, está na prova. Porque tem passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, diga comigo: pobre. Bora. Eles deram ofertas com grande generosidade. Olha para mim. Não vai ler mais não. Aí já matou a charada. Diga comigo: grandes ofertas não é quem é rico, é quem é generoso. Diga comigo: existe rico miserável e pobre generoso. Na verdade, aqui para nós, não ofendendo os milionários que tem aqui, os mais miseráveis e mesquinhos para contribuir é rico. Quem mais deve imposto? Quem mais tem dificuldade de dar uma coisa para os outros? Rico é tão atribulado que se você tiver com fome, for comer na casa de rico, eles pegam um ovo, bota 2 folhinhas de alface e um pouquinho de chocolate e meio copo de suco. Na casa do rico, frango, salame, um copo. Do pobre. Por isso está tudo rulicinho. Olha para o seu irmão. Uma igreja que não vive de desculpas. Eu não faço missão. Você está aqui, cantora Carol? Eu não faço missão porque eu sou pobre. Eu só ganho a Bolsa Família. Eu quero falar para o pastor que eu não dou dízimo porque eu só ganho R$100 por mês. Eu quero dizer para o senhor que eu não posso ajudar na obra porque eu sou fraquinho. Aí o texto diz: vocês são pobres, mas são generosos. Vocês fizeram mais do que os ricos. Vocês mandaram uma oferta para o missionário Paulo. E a oferta de vocês foi generosa. E as igrejas ricas não mandou nada. A gente já estudou Coríntios aqui, não vou entrar nesse detalhe. Pastor, eu não faço missão, eu não estou fazendo a obra, porque tem muitos inimigos. Desculpa, oposição. O texto diz: vocês é fraco, tem falso judeu, mas a obra está sendo feita. Quem sabe para que foi chamado, não para diante de proposição. Pelo contrário, quanto mais levante, mais a gente faz, porque a gente sabe que o nosso Deus está no comando.
Ameaça. Uma igreja que estava sob ameaça, diante de dificuldade, mas o Senhor estava dizendo: parabéns, Filadélfia, vocês conseguiram ser a igreja que só tem elogio das 7. Vocês são avivados, missionários. Uma igreja avivada, só as mulheres. Uma igreja ousada. Ousada. Só os homens, número 1. Falar uma coisa aqui, ó. Ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Pastor. Só que Deus diz assim, ó, volta para a Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja escreve. Diga comigo, a carta é para o pastor, mas agora é o dono que está falando. Ele diz assim, ó: estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu vou dizer uma coisa aqui, só pega quem está ligado, quem ainda não dormiu, porque tem gente que só gosta de um movimento. Se não tiver um movimento, ele dorme para roncar. E de por mim você ronque, mas eu não vou fazer malabarismo para você acordar, porque eu não sou animador de auditório, eu sou pregador da palavra. Se a palavra não te motiva, durma. Fica à vontade, eu vou mandar até botar o ar-condicionado na sua direção, para você se sentir mais confortável para dormir. Falar uma coisa aqui, só quem está vivo vai abrir essa bocona que Deus deu para dar glória. Olhe para mim, quem sabe, debaixo da autoridade que a sua vida está, não tem medo de mandinga, não tem medo de maldição, não tem medo de fetiche. Sabe o que Jesus está dizendo? E a DBJ pode pregar: eu tenho a chave, e quem dá autoridade a vocês sou eu. A carta é para o pastor. Quem tem autoridade espiritual na igreja é o pastor, mas quem envia vocês não é o pastor, é quem tem a chave da morte e do inferno. É ele. Pega na mão do teu irmão e diga: debaixo dessa autoridade que você está, é debaixo dessa autoridade que você está. E essa noite o Senhor está dizendo: a porta que eu abro, eu quero ver quem é o homem para fechar. Ele me calabaraba, Erebaia, corebaia, terreba, siadereba, camando rebaia, terebaia, chorebaga. Porque a igreja é invencível, porque ela está debaixo da autoridade em quem tem a chave de Davi, a chave da morte, a chave do inferno. E ele está dizendo: vai que eu vou com você, eu vou com você. O tempo chegou do horário do culto, mas o número 2 diz assim: temos acesso à chave da salvação e da evangelização. Diga comigo: a chave não está na nossa mão, mas nós temos acesso. Olha para o seu irmão e diga: a chave está na mão de Deus, mas a igreja avivada, Deus dá uma cópia. A igreja avivada tem a cópia da chave. Vá lá, vá lá, vá lá, abra a porta. A porta que salva, a chave que liberta, está na mão dele, mas ele dá pra gente. Vá, Uribiga, vá. Eu sinto que uma graça de Deus desceu aqui, e quem quiser receba. E agora, a chave. Chave. Pastor, eu não entendi. Pois a Bíblia explica. Mateus 16, 19. Eu lhe darei a chave. Não, é para ler no mesmo ânimo que eu tô. Mateus 16, 19. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra, eu lhe darei. Olha que autoridade. Eu lhe darei a chave do reino dos céus.
Sabe o que Deus está dizendo? A igreja avivada e missionária tem a chave da pregação, tem a chave da evangelização, e é esta chave que leva pecadores rendidos ao Senhor. Olha para o teu irmão e diga: se aposta dessa chave, pega essa chave, prega a palavra, leva o evangelho, eu vos darei a chave do reino dos céus. Se coloca de pé. A igreja avivada e missionária tem a chave. É maior do que a do carro, é maior do que a do apartamento, é maior do que os recursos da terra. É o reino dos céus. Agora, Deus diz assim: ó, Filadélfia, vocês é um modelo. Modelo de quê? Vocês têm compromisso com a palavra. Pau está quebrando, mas você não negou minha palavra. Filadélfia, vocês é modelo em fidelidade. Está sendo atacada, mas mantenha a cabeça erguida, mantenha o compromisso. Filadélfia, vocês é modelo em perseverança. Está doendo, mas está firme. E para encerrar, uma igreja que acredita na promessa. Filadélfia, o noivo está vindo. Eu estou vindo sem demora, viu, Filadélfia? Guarda, 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 guarda o que tu tens, guarda. Filadélfia, eu vou fazer vocês coluna. Irmão, isso aqui é uma coisa para você adorar com gosto. Olhe para mim. A cidade de Filadélfia foi abalada pelo terremoto e as colunas caíram. Deus estava dizendo: mas no meu santuário, quem vai ser coluna é vocês, e não tem terremoto que abale. A promessa é essa. Ô Filadélfia, não se preocupe. Isso aqui é para você dar a maior glória que você já deu. Olhe para mim. Filadélfia, quem olha para vocês, olha e diz: pobres, escravos, limitados, qualquer um. Mas eu, Filadélfia, já peguei uma pedra branca e já escrevi um novo nome, Filadélfia. Guarda a minha palavra, Filadélfia. Quando você vencer, eu vou lhe dar pedra branca e um novo nome. Pega na mão do irmão e diga: está preparado para um novo nome? Nome de vencedor, nome de quem está no novo livro da vida. Eu te darei um novo nome. Cavacel avaremos, ele me aramaio que revassa. É minha mão, é remi, é a mamorimi.